O mundo moderno ensinou a mente a confundir ruído com vida. Existe sempre uma tela acesa, uma conversa aberta, uma música de fundo, uma preocupação correndo por dentro. O coração saturado aprende a gritar para ser ouvido, mas a alma fala baixo. Por isso, tantos dobram os joelhos, mas não percebem resposta. Não é ausência de Deus, é excesso de barulho. A reconstrução interior não começa quando você encontra as palavras certas para falar com o céu, e sim quando encontra o silêncio certo para ouvir. O silêncio é a oficina onde Deus trabalha. Ele não fabrica respostas no tumulto, ele molda em quietude. Se você deseja propósito, comece por aqui. Silenciar não é calar a boca, é aquietar o centro. Você pode estar sozinho em um quarto e ainda assim manter uma feira livre dentro da cabeça. Também pode estar no meio da cidade e por um instante recolher a consciência para um ponto simples de presença. O silêncio que reconstrói é uma decisão da atenção. É como puxar um fio solto em meio a um novelo de ruídos e ir desfazendo pacientemente tudo o que está em excesso. Ao fazer isso, você começa a notar que por trás do tumulto há um fluxo discreto que nunca cessa, uma corrente de paz que sustenta tudo. Esse é o lugar onde a voz de Deus se torna clara. O primeiro movimento para reencontrar esse lugar é a honestidade. Não adianta desejar ouvir a voz do alto se a alma continua mascarada. A verdade é o idioma do céu. Reconheça seus medos, seus vícios de pensamento, sua pressa, seu desejo de controle. Diga a si mesmo o que evita dizer. Quando a verdade entra, o ar circula e a alma respira. A presença de Deus não se assenta sobre aparências. Ela repousa onde há chão firme de autenticidade. Muitos querem direção, mas não querem o espelho. Sem espelho, não há alinhamento, e sem alinhamento, qualquer voz interna corre o risco de ser apenas eco do ego. Silêncio também é ordem. Há quartos onde não cabe mais ninguém porque tudo está fora do lugar. Assim acontece por dentro. A mente desorganizada transforma o espírito em corredor estreito, onde ideias, lembranças e preocupações se chocam o dia inteiro. Traga a ordem. Defina horários para desligar telas, horários para alimentar o corpo, horários para ler e para orar. Rotina não engessa o espírito, dá-lhe espaço. Quem organiza a casa por fora abre caminho para que a casa de dentro seja organizada por Deus. O propósito floresce em ambientes onde a atenção não vive sequestrada. Para ouvir a voz de Deus, distinga as vozes que falam em você. Há a voz do medo, que ameaça e exige urgência. Há a voz da vaidade que promete aplauso. Há a voz da culpa que acusa sem oferecer saída. A voz de Deus não se confunde com nenhuma delas. Ela corrige sem humilhar. Convida sem forçar, ilumina sem ofuscar, é firme como quem sabe para onde vai e mansa como quem não precisa provar nada. Quando uma ideia nasce com essa mistura de clareza e paz, ainda que desafie seus hábitos, há grande chance de vir do alto. O silêncio frequente educa a tua audição para essas sutilezas. Propósito não é uma função que você procura fora, é uma verdade que você reconhece dentro. Ele não chega como um plano detalhado, mas como uma direção essencial, como uma bússola que aponta para o norte. Mesmo quando a paisagem é desconhecida, você percebe que certas tarefas o esvaziam e outras o inflam de vida. Percebe que alguns encontros o desviam e outros o realinham. Nota que suas feridas antigas, quando curadas, tornam-se pontes para curar outros. Propósito é isso, a junção entre seus dons, suas cicatrizes redimidas e as necessidades reais do mundo ao seu redor. O silêncio permite observar essa costura viva. A reconstrução interior exige abandono do controle. Não existe silêncio
verdadeiro com as mãos fechadas. Abrir as mãos é aceitar que você não governa os resultados, apenas as escolhas de cada dia. É caminhar por fé quando o cenário não oferece garantias. É dizer sim à lapidação, mesmo quando ela tira brilhos de fachada para revelar a pedra inteira. Deus não apressa processos, ele amadurece frutos. Quem suporta o tempo do silêncio atravessa desertos mais curto do que quem se debate neles. A pressa quer troféus, a fé busca raízes. Pratique pequenas fidelidades. O céu se revela no detalhe. 5 minutos de respiração consciente ao amanhecer, antes de tocar no telefone. 3 frases de gratidão ditas com sentido, não por obrigação. Uma leitura breve e lenta, repetida até uma frase acender. Um exame ao cair da noite perguntando em honestidade onde amou pouco e onde pode amar mais amanhã. Essas singelezas não parecem grandiosas, mas criam trilhas por onde a presença divina transita. É assim que a alma aprende a esperar sem desanimar e a caminhar sem perder o eixo. Aprenda a diferença entre solitude e isolamento. Solitude é a liberdade de estar consigo mesmo sem se sentir sozinho, é espaço de encontro com Deus. Isolamento é fuga. Solitude observa, integra e volta ao convívio mais inteira. Isolamento se esconde, endurece e retorna mais desconfiado. Se depois de um tempo a sós você volta mais paciente e manso, esteve em solitude. Se volta mais irritado e fechado, caiu no isolamento. O silêncio verdadeiro produz ternura e lucidez. O falso silêncio só reforça a dureza do ego. Reconciliar-se com a própria história é tarefa decisiva nessa reconstrução. Enquanto houver batalhas antigas remexendo por baixo, a voz de Deus fica abafada pelos ruídos do passado. Reconciliação não é romantizar feridas, é retirar delas o poder de ditar o presente. Peça ao alto que lhe mostre onde ainda há nós apertados. Dê nome ao que doeu. Chore o que precisa ser chorado. Perdoe o que já não pode ser refeito. Quando a memória deixa de exigir compensação, ela se converte em sabedoria. A alma aliviada ouve melhor. O corpo participa do silêncio. Respiração alta e irregular conta que a mente corre. Ombros tensos denunciam pesos invisíveis. Sono fragmentado mostra vigília ansiosa. Honre o corpo com ritmos simples. Coma com atenção, mova-se, beba água. Durma na hora combinada. Quem trata o corpo como instrumento sagrado, prepara um altar onde o espírito repousa. A voz de Deus não é um raio que cai do céu. Ela muitas vezes chega como leveza depois de um gesto de cuidado esquecido. Treine a atenção compassiva. A mente acostumada a julgar tudo perde a capacidade de escutar. Ao sentar em silêncio, não lute com os pensamentos. Observe, agradeça a visita e deixe que sigam. Quando vier um medo, pergunte o que ele quer proteger. Quando surgir um desejo, examine o que ele promete entregar. Quando aparecer uma urgência, indague se ela é real ou fabricada pela ansiedade. Esse olhar gentil desfaz nós com mais eficiência do que a força. Deus fala muito por meio de perguntas que nos devolvem ao eixo. Assuma votos discretos que protejam sua escuta. Um voto de início de manhã sem telas. Um voto de palavra mais curta e presença mais longa. Um voto de responder com calma antes de reagir. Um voto de não dormir sem pacificar pelo menos uma pendência do dia. Votos não são correntes, são trilhos. Quando o trem da rotina ameaça descarrilar, são eles que mantêm a direção. A alma que se compromete com pequenas fidelidades se torna um terreno confiável para grandes direções.
Aprenda a reconhecer o tempo do deserto. Há períodos em que a voz de Deus parece rarear. Você ora e não sente, lê e não acende, silencia e continua turvo. Não confunda esse silêncio com abandono. Muitas vezes é maturação. A semente não germina sob holofotes. Ela precisa de escuro. Quem insiste na fidelidade mesmo sem sentir, transforma-se por dentro. E quando a luz retorna, encontra um coração mais amplo para habitá-lo. O deserto esvazia de ilusões para que a fonte verdadeira brote. Exercite a caridade concreta. O silêncio que se fecha sobre si pode virar narcisismo espiritual. Faça do seu recolhimento um trampolim para a entrega. Uma escuta atenta a quem sofre. Um gesto anônimo. Um perdão oferecido sem plateia. O amor torna nítida a voz de Deus porque ele fala a língua da compaixão. Quem serve se sintoniza. Muitas respostas que você busca não virão numa visão, mas no rosto de alguém que reencontra dignidade por causa da sua presença. Revise as narrativas com que você se define. Há rótulos que se colam à alma e a impedem de ouvir. Eu sou ansioso, eu sou impaciente, eu sou assim mesmo. A voz de Deus não lê você pelo seu pior dia. Ela sempre pronuncia seu nome conjugado ao possível. Troque proclamarei fracasso por proclamarei processo. Substitua nunca consigo por estou aprendendo. Linguagem é arquitetura. A casa interior muda quando você muda as frases que usa para morar em si. Faça paz com o tempo. O propósito não chega atrasado nem adiantado. Chega no tempo certo. A impaciência cria ruído, a confiança abre espaço. Diga a si mesmo com sinceridade que não precisa provar nada correndo. O que for seu encontrará caminho. Enquanto espera, cultive disciplina e alegria. A voz de Deus gosta de pousar em corações que trabalham com serenidade. Eles não competem com o futuro, cooperam com o presente. Se você deseja um exercício de escuta para esta semana, adote um tríplice ritmo. Pela manhã, 3 minutos de respiração atenta, repetindo em silêncio uma frase curta de entrega. Ao meio do dia, uma pausa de 2 minutos para anotar o que ocupa sua mente e escolher um pensamento mais verdadeiro. À noite, um exame honesto de consciência, agradecendo, pedindo perdão e pedindo luz para o dia seguinte. Pouco tempo, muita intenção. Por trás dessa simplicidade se esconde uma força que reordena a vida. A voz de Deus não te empurra para fora de si, ela te chama ao centro para dali lançar passos firmes. Quando você a ouve, não fica imune às tempestades, mas aprende a atravessá-las sem se quebrar por dentro. A reconstrução interior não acontece num palco, acontece na cozinha, no quarto, no silêncio do corredor, nos minutos em que você decide ser inteiro sem plateia. É assim que a alma volta a ser casa habitada e não depósito de urgências. É assim que o propósito deixa de ser uma ideia vaga e se torna caminho sob os pés. Se hoje você sente que se perdeu de si, comece simples. Desligue o excedente, sente-se reto, respire mais profundo do que a pressa permite. Diga a verdade, peça a luz, aceite o tempo, faça um gesto de amor, repita amanhã. O céu não mede discursos, mede disponibilidade. Quando encontra um coração disponível, ele fala, e quando ele fala, o mundo dentro se reorganiza, e o mundo fora, pouco a pouco, aprende uma nova música. O silêncio é a primeira nota, a reconstrução é a canção inteira. O silêncio também é uma escola de humildade. Ao ficarmos em silêncio, percebemos o quanto não sabemos, o quanto ainda precisamos aprender e como o orgulho muitas vezes nos impede de ouvir. Há um poder invisível no ato de calar a boca para abrir o coração. Enquanto o mundo grita, você pode ser aquele que escolhe ouvir. Enquanto todos correm, você pode ser aquele que escolhe parar.
Enquanto todos se preocupam com como serão vistos, você pode se preocupar em como verá a si mesmo diante de Deus. Essa inversão de lógica é um ato revolucionário, e toda revolução espiritual começa no silêncio. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado demais? Quantas vezes já desejou ter guardado uma palavra que feriu alguém ou que revelou mais do que deveria? Mas raramente nos arrependemos do silêncio. O silêncio dificilmente destrói relacionamentos. Ao contrário, ele muitas vezes os salva. Um silêncio sábio é como um bálsamo que impede o veneno de se espalhar. E quando falamos depois de um tempo de silêncio, nossas palavras ganham peso, porque foram filtradas, amadurecidas e carregam a sabedoria do tempo. O silêncio também abre espaço para uma reconstrução profunda. É no silêncio que você consegue desmontar as paredes internas que construiu para se proteger das dores do passado. Muitas dessas paredes são fortalezas que não deixam ninguém entrar, nem mesmo Deus, e sem perceber você se torna prisioneiro dentro delas. O silêncio é o martelo espiritual que começa a derrubar essas barreiras. À medida que você se cala e observa, percebe que pode ser vulnerável sem ser destruído. Percebe que pode abrir as janelas da alma e deixar a luz entrar. Reconstruir não significa levantar muros mais altos, mas sim abrir-se para a vida com confiança e discernimento. Se você deseja encontrar seu propósito, precisa aprender a esperar no silêncio. Vivemos em uma geração imediatista que exige respostas instantâneas, mas a alma não funciona assim. Deus não trabalha segundo a pressa uma, mas segundo a eternidade. Ele não se apressa, ele amadurece. E quando você se cala, aprende a sincronizar o ritmo da sua vida com o ritmo de Deus. É como aprender a dançar uma música que só o Espírito pode ouvir. O silêncio é o compasso, o propósito é a melodia e a sua vida se torna a dança. Outro aspecto essencial é que o silêncio nos protege das distrações. Quantas vozes competem pela sua atenção diariamente? Redes sociais, notícias, opiniões, comparações, medos. Se você não aprender a se desligar dessas vozes, nunca ouvirá a única voz que realmente importa, a de Deus. O silêncio é o escudo que protege sua mente da poluição mental. E esse escudo não é apenas ausência de barulho externo, mas também ausência de barulho interno. O barulho das comparações, da ansiedade, do medo de não ser suficiente. No silêncio, você se lembra de que já é suficiente, porque foi criado por um Deus que não erra. Reconstruir-se exige coragem. Coragem para desapegar do velho, para soltar o que já não serve mais, para perdoar quem você nunca achou que conseguiria perdoar. O silêncio ajuda nesse processo porque nele você vê com clareza as correntes que ainda o prendem. Talvez você esteja preso a um ressentimento, a uma memória, a uma expectativa que nunca foi alcançada. Enquanto você estiver preso a isso, não poderá caminhar, mas no silêncio essas correntes começam a aparecer diante de você e a luz de Deus mostra onde está a chave. Você descobre que a chave não está no outro, está em você. A reconstrução interior também é um ato de fé. No silêncio, você precisa acreditar que algo está acontecendo mesmo quando não vê nada. É como plantar uma semente e esperar que ela germine debaixo da terra. Você não vê nada na superfície, mas confia que no invisível a vida está acontecendo. O silêncio é esse solo fértil. Nele, as raízes do seu propósito começam a se expandir, invisíveis aos olhos, mas fundamentais para sustentar o futuro que virá.
Há um detalhe importante: o silêncio não é fuga. Ele não serve para você se esconder do mundo, mas para se preparar para enfrentá-lo com mais sabedoria. É como a respiração de um mergulhador. Ele inspira profundamente para depois mergulhar fundo. O silêncio é essa inspiração espiritual. Sem ele, você se afoga nos ruídos do mundo, mas com ele, você ganha fôlego para atravessar as águas turbulentas da vida. Se você está passando por um momento de confusão em que não sabe qual decisão tomar, escolha o silêncio. Não o silêncio da passividade, mas o silêncio da escuta. Feche os ouvidos para o que os outros estão dizendo e abra os ouvidos da alma. Muitas vezes, o que parece silêncio é, na verdade, a voz de Deus falando em um tom tão sutil que só quem silencia de verdade consegue ouvir. O silêncio também é um mestre em nos ensinar paciência. Queremos respostas rápidas, mas o silêncio nos mostra que a espera é parte do processo. E durante essa espera, somos moldados. A espera não é desperdício de tempo, é lapidação. É como o ouro sendo purificado no fogo. Cada segundo de silêncio é uma chama que purifica a sua alma. É no silêncio que o Espírito Santo sopra revelações. É no silêncio que você percebe detalhes da vida que antes passavam despercebidos. A beleza de uma manhã simples, a profundidade de um olhar, a paz de um momento presente. Essas pequenas revelações constroem grandes transformações, porque a vida não é feita apenas dos grandes eventos, mas dos pequenos momentos que, quando vividos com consciência, tem o poder de nos transformar. Não tenha medo do silêncio. Muitos o evitam porque no silêncio encontram a si mesmos e isso assusta. Mas é justamente esse encontro que liberta, quando você se vê de verdade com todas as suas sombras e luzes. Percebe que não precisa fingir, pode ser autêntico. E essa autenticidade é a base para reconstruir uma vida sólida, sem máscaras, sem ilusões. Deus fala com quem tem coragem de silenciar. Ele fala com aqueles que estão dispostos a abrir mão do controle, a parar de preencher todos os espaços com palavras, sons, distrações. No silêncio você dá espaço para que ele se revele, e quando ele se revela, o propósito se torna claro, mesmo que ainda não se mostre completo, porque propósito não é um destino, é um caminho, e nesse caminho cada passo dado em silêncio é um passo mais próximo de quem você realmente nasceu para ser. O silêncio também nos ensina a viver com mais leveza. Ele tira o peso da pressa, o peso das opiniões, o peso da necessidade de provar algo para o mundo. No silêncio, você aprende que não precisa ser nada além de quem você já é em Deus. E essa simplicidade traz uma paz que nada externo pode oferecer. Essa paz não depende de circunstâncias, de conquistas ou de reconhecimento. Ela vem de dentro, e uma vez que você a encontra, nada pode tirá-la de você. Ao final, o silêncio é a morada do espírito. É o lugar onde sua alma descansa, onde sua mente se aquieta, onde seu coração encontra consolo. Não é fuga, não é vazio, é plenitude. É no silêncio que você percebe que não está sozinho, que existe uma presença amorosa que o acompanha em cada passo. Essa presença é Deus. Ele não precisa de barulho para se manifestar. Ele se manifesta na sutileza do silêncio. Então, se você deseja propósito, se deseja reconstrução interior, se deseja ouvir a voz de Deus, comece pelo silêncio. Escolha todos os dias um momento para calar. Não apenas calar a boca, mas calar os pensamentos, calar a ansiedade, calar as comparações. Nesse espaço de quietude você descobrirá tesouros que estavam escondidos dentro de você o tempo todo. Tesouros de sabedoria, de amor e paz.
E lembre-se, o silêncio não é o fim, é o começo. É o portal para uma vida mais consciente, mais alinhada com seu propósito, mais conectada com Deus. Cada vez que você entra nesse portal, volta transformado. E essa transformação não é apenas para você, mas para todos ao seu redor, porque quem aprende a viver no silêncio carrega dentro de si uma paz que contagia, uma luz que ilumina, uma força que inspira. O silêncio é o segredo dos fortes, o alimento dos sábios, a morada dos escolhidos. Nele, você não apenas encontra a si mesmo, mas encontra Deus. E ao encontrá-lo, descobre que todo o propósito da sua vida estava, desde o início, guardado dentro do seu próprio coração.